Então, mãe, você é daquelas que está morta de cansada, está exausta. E daí, quem está morto de cansado, quem está exausto, vai fazer o quê? Apaga, né? Só que tem um pequeno detalhe. Teu bebê está lá acordado do teu lado, ligado no 220, no 440, naquele fio de alta tensão, que não tem quem faça ele se desligar. Ele tirar um pequenininho de um cochilo. Não tem quem faça isso, não é? Você já passou por isso? E o que é que vem depois? O que vem depois é que você dorme, dá aquele cochilinho, né? E acorda como? Acorda num susto. Meu Deus do céu, cadê meu filho? Você olha para um lado, olha para o outro, e ele está o quê? Brincando. Brincando onde quer que ele esteja, brincando com alguma coisa da casa. Uma chave, não é? Um lixo até, um pedaço de papel, um tapete. E você olha para aquilo desesperada, porque você, naquele momento em que você cochilou, em que você apagou, né? Naquele momento, você perdeu o controle sobre seu filho. Então, o que é que você sente com isso? Você sente culpa, né? Nossa Senhora, eu estou cuidando do meu filho e eu apaguei com ele acordado. O que é que poderia acontecer, Michele? Ele podia ter saído, ele podia ter aberto a porta, ele podia ter caído do becinho, ele podia ter colocado o dedo na tomada. Podia ter acontecido tanta coisa, inclusive nada. Mas isso a gente nunca pensa. A gente sempre pensa no pior, porque eu estou no controle da situação do meu filho, principalmente, né? Meu bem mais precioso. Eu estou no controle e de repente eu apago. Meu Deus do céu, eu sou uma mãe terrível. Eu não presto, eu não sirvo. Eu não sirvo nem para ficar acordada cuidando do meu filho. Quem nunca passou por um processo de culpa, não é mesmo? E principalmente você que está amamentando, que você tem uma demanda, um desgaste energético maior ainda, porque você está fazendo a produção de leite junto com nutrientes, junto com água. Então, com isso, se você não se hidrata bem, você também está se desidratando para nutrir e hidratar o seu filho. Então, você vai fazer o quê? Você vai se desgastar mais ainda. Então, é natural de um ser humano que não está se cuidando, cuidando de si, é natural que ele apague. Que tem esses momentos que ele vai simplesmente se desligar, porque ele está esgotado. Aí eu vou tirar a energia de onde, Michelle? Que eu só estou sempre doando, doando e doando. Não é mesmo? Então, é natural, fica tranquila que é natural que você apague. Porém, você vai se deparar com a culpa. A culpa de poder ter acontecido algo enquanto você tinha cochilado. A culpa de ter acontecido pior, seu bebê ter morrido enquanto você estava cochilando. E como é então que eu vou eliminar essa culpa? Automaticamente, assim quando você acorda, o que acontece? Você vai se tornar bem reativa. Pelo medo, você vai chegar no seu filho e vai dizer: menino, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Pega já daqui, sai daí logo. Você tá doido, não é? Menino maluco, tá botando a mão aonde? Sai daí agora. E daí você pega ele e bota ele na cerquinha, bota ele no berço. E diz assim: não assusta a mãe, não. Você tá assustando, você tá me assustando. E vem aquele medo, aquela taquicardia, aquele nervoso, não é mesmo? Vai acontecer isso inicialmente com você. Só que o que é que você está dando inconscientemente para o seu filho? Você está limitando a criatividade dele. Mas como assim? Eu tô com medo, eu tô assustada, eu dormi, eu apaguei. E ele estava lá traquinando, ele estava brincando, ele estava se divertindo, enquanto eu não estava no controle da situação. Você está entendendo o que está acontecendo? Enquanto eu dei o meu cochilo e perdi o controle da situação,
como, vamos supor, na posição de sargento, naquela posição bem militar. Então, eu tenho que ter controle sobre tudo. E se eu dormir, eu perdi o controle sobre ela. Eu perdi o controle sobre meu filho. Concorda? É um ponto de vista assim, que você pode dizer, não, mas enfim, não tem nada de militar, não tem nada disso. Mas quando eu coloco o controle acima de qualquer coisa, inclusive sobre o meu próprio bem-estar, é isso que ocorre no final. Eu pressiono o outro lado. Eu tiro o direito de qualquer coisa do outro lado. E o outro lado é a tua criança, é o teu bebê. O que é que acontece com a cabecinha desse bebezinho? Ele vai absorver tudo o que os pais dizem para ele como uma verdade. Sabia disso? Exato. Vocês, pai, mãe, tá? Não necessariamente o pai que deu a paternidade, que gerou o filho, não necessariamente a mãe que gerou o filho, mas aqueles que estão criando, aqueles que estão exercendo a função paterna e materna, certo? A criança vai ver vocês como deuses. E Deus não erra. Deus não erra nunca. Então, tudo que você vai dizer para ele é uma verdade absoluta. Presta atenção. Tudo que você diz para ele, para o seu filho, se torna uma verdade absoluta. Isso, a cabecinha do seu filho, o cérebro dele, é uma esponjinha para isso. Então, se você diz para ele, você é muito bagunçado, você não faz isso com a minha mãe, você está assustando sua mãe. Você anda logo, menino, vou pegar você, vou botar você de castigo, porque você estava brincando enquanto eu estava dormindo. Então, o que é que ele vai imaginar? Se isso for frequente, tá? E como a gente coloca isso de uma forma inconsciente, tende-se que isso seja frequente, mesmo que passe dos nossos sentidos. Mesmo que isso, pô, eu nem me toquei, eu nem percebi que eu estava falando isso com meu filho. Mas você faz e ele absorve. Você faz no inconsciente, ele absorve no inconsciente, só que uma hora isso vem à tona, tá? Uma hora ele vai ver que se ele fizer algo, se ele for criativo, se ele for autônomo, se ele quiser descobrir as coisas, ele vai ser anulado por quem ele mais ama. Então, eu não posso ser criativo. Eu não posso desenvolver minhas ideias, eu não posso buscar novos horizontes, porque a minha referência diz que isso está errado. Tá? Então, você vai, de alguma forma, você vai castrando o seu filho. Lógico, é com muito amor que você está fazendo isso. Em momento algum você deixou de amá-lo. Inclusive, você está protegendo a vida dele, né? Quando você coloca no cercadinho e diz assim, poxa, agora eu posso dar um cochilo, porque ele está no ambiente seguro. Então, para ter isso, é necessário que tenha muito amor. E eu concordo com você, tá? Mas a maneira que você vê, a maneira que você expressa para o seu filho, vai ser a forma como ele vai entender e levar isso para a vida. Mas então, Michele, como é que eu vou fazer diferente? Não sei mais. Para mim isso é o certo. Meus avós diziam isso, meus pais diziam isso, meus irmãos fazem isso. E agora? Isso para mim até então, isso estava mais que certo, mais que saudável, não é? Então, a partir do momento que você deseja ter o controle da situação, você vai se esgotar, tá? A questão não é ter o controle. A questão é ter a responsabilidade de mãe, é exercer o papel de mãe e não o papel de chefe de casa. Se eu estou exercendo o papel de chefe de casa, por mais que no seu trabalho você seja chefe, por mais que em outros setores da sua vida você seja chefe, em casa com seu filho, provavelmente pode não funcionar, certo? Mas então, o que é que você faz, então? Você vai colocar a sua autoridade de mãe na sua vida, na sua família com seu filho. E autoridade de mãe não significa dizer que você vai mandar
e ele vai obedecer. Não vai ser esse controle, tá? Quem domina algo, preste atenção. Se eu domino algo, essa pessoa não vai de encontro a mim, ela não vai contra mim, porque eu simplesmente domino, certo? Se eu domino um assunto, eu tenho medo de falar sobre esse assunto? Não. Agora, se eu decoro um assunto, eu tenho um controle sobre aquelas frases. E daí eu posso esquecer. Então, eu tenho um controle sobre as frases que eu decorei. E quando eu vou falar um texto, eu esqueço. Se eu tenho um domínio com o assunto, eu vou recriar aquelas frases. Eu vou recriar aquele assunto que eu aprendi e vou simplesmente falar com toda a naturalidade. Você está entendendo a diferença do controle para o domínio? Então, o papel de mãe é um papel de domínio. Ela não controla, já está inerte dela, já está inserido nela esse poder que a mãe tem. Então, baseado nesse fato, quando você, antes mesmo de você estar cansada, quando você estiver disposta, enérgica, tranquila, já tem tomado banho, já tem comido, se alimentado, tá? Você vai exercer a criatividade do seu filho junto com ele, para colocar a sua referência de mãe um local seguro para sua criança. Você está entendendo? Você está legal, você está bem, você vai brincar com teu filho. Não necessariamente com brinquedos, porque criança, tudo para criança é brinquedo. Tudo para criança, uma pedrinha, um pedaço de papel, uma caixinha de fósforo, certo? Tudo para criança é um brinquedo. Então não se preocupa tanto com os brinquedos que você vai dar para ele, certo? A não ser que tenha um brinquedo que possa causar algum prejuízo, né? Possa furar, ou possa, enfim, não é? Então, fora isso, não vai brincar com a faca, não vai brincar com o garfo, porque a criança não tem habilidade para brincar com aquilo. Mas fora isso, certo? Lembra, você é a mãe, você é responsável. Então, você vai exercer coisas responsáveis com seu filho. Então, quando você está com sua criança brincando com ela, você está reforçando a tua criatividade junto com a criatividade da criança. E ele vai se sentir cada vez mais seguro de ser independente. Presta atenção nisso, tá? Ele vai se sentir feliz em colocar a independência dele, de começar a engatinhar, de começar a andar, de começar a brincar, riscar nos papeizinhos, de fazer desenhos, porque ele vai ter a tua aprovação. E isso para ele vai deixar ele imensamente seguro e feliz. Quando você está brincando com ele até a tua exaustão, você está dando poder à sua criança e não a você. Você está dizendo para o seu filho, olha, quem manda é tu, tá? Eu vou ficar brincando com você até onde eu não aguentar mais. Se lembra de um trabalho escravo, que você trabalha e está quase morrendo, mas ainda trabalha mais um pouquinho? Quem é que está no controle? Né? É o teu chefe, não é você. Você não tem um controle nem sobre sua própria saúde, saúde física, saúde emocional. Você está lá até o seu esgotamento, não é mesmo? Então, em casa, é algo muito parecido. Você está sob o controle do teu filho. Teu filho está te controlando. Porque ele pode brincar com você até a tua exaustão. Então, o que vai acontecer? Você vai apagar e ele vai continuar brincando. Não é mesmo? Então, antes que isso aconteça, tá? Você vai dar os engramas para o seu filho. E o que é engrama? Engrama é você colocar uma informação até que ela se torne automática, tipo escrever, né? Tipo passar marcha, para quem já está habilitado há alguns anos, você já faz isso automático, você não pensa mais o que vai fazer. Então, você vai implantar essa ideia de segurança e de domínio no seu filho, tá? O domínio materno. E daí você vai dizer para ele, olha, bebê, olha meu amorzinho, coração, amor da minha vida. Sua mãe agora está cansada. E agora a gente não vai mais brincar. Você vai ficar no seu cantinho enquanto eu vou tirar um cochilo. Ou você vai ficar com sua tia, você vai ficar com sua babá, você vai ficar com seu pai, enquanto eu vou descansar.
certo? Lógico, a criança vai olhar para aquilo e não vai entender nada. Mas você está implantando no inconsciente dela de que no seu cansaço é o teu limite. E daquele limite ele não passa. Então você domina a situação sem nenhuma agressividade, sem gritar com ele, sem limitar ele, sem machucar você, sem colocar você a ponto de risco, de cometer algum risco de sua criança ter alguma lesão, certo? Então, antes que isso aconteça, você comunica a ele. E aos poucos, no desenvolvimento do seu filho, você vai perceber que exatamente que ele está lá fazendo as coisas pela sua aprovação, porque criança adora ser aprovada pelos pais. E você vai ter um vínculo afetivo maior com o teu bebê, quando ele estiver se comunicando, quando ele estiver falando, porque ele não vai perder a criatividade e ainda assim ele vai estar feliz porque você está do lado dele. Não é legal isso? Se você gostou, baixa aqui, dá uma curtida, compartilha com mães que precisam saber disso, deixa teu comentário sobre o que você entendeu do que eu falei agora e do que mais eu posso falar mais para você, do que mais você tem dúvidas, deixa aqui tua dúvida, faz lá no direct, tá? Bom, cheiro.